Oi, pessoal, tudo bem? Foi publicado o edital do concurso Polícia Militar do Estado de Goiás. Finalmente, a banca responsável, o Instituto OCP, vou passar orientações importantes de História e Geografia de Goiás, perfil de abordagem da banca organizadora e também dos conteúdos. Para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve agora para receber todas as notificações, aulas exclusivas, revisão, para você fechar essa disciplina na prova e ter uma excelente classificação. Primeira orientação que eu quero passar para vocês, e essa é fundamental, porque muitos candidatos acabam estudando as disciplinas de maneira genérica. E o ideal é que você direcione os seus estudos para o perfil daquela organizadora, porque cada banca tem uma particularidade na maneira como as questões são cobradas na prova, nos conteúdos, a tendência daqueles itens que possuem mais chances de serem abordados. A banca OCP não tem um banco de questões de História e Geografia de Goiás, porque esse é o primeiro concurso que ela organiza dentro do estado de Goiás. Diferente de outras bancas, a CESP, a Funrio, que foi a banca responsável pelo último concurso da PM Goiás, nós temos um banco de questões, de provas que foram cobradas. No caso da OCP, a gente tem que se basear em provas de História e Geografia regional de outros estados, Mato Grosso, Minas Gerais, enfim. O perfil da banca OCP, para a gente ter uma comparação, uma base, é muito similar ao perfil da banca UFG. As questões de História e Geografia regional são elaboradas com um nível de dificuldade fácil e médio. Você precisa entender aqueles conteúdos. Nós temos uma pergunta que vai direto ao ponto, um enunciado geralmente curto, e nós temos detalhes específicos dos conteúdos. Dentro daquele item é uma informação muito específica. As provas são de múltipla escolha e geralmente a tendência da banca, 5 alternativas. Enunciado curto, geralmente uma informação que ela retira de um fragmento de artigo, uma pesquisa acadêmica, ou uma informação, quando é uma questão sobre atualidade regional, ela pega um dado de economia, um dado de população, e a partir disso nós temos as alternativas em sequência. Eu elaborei para vocês, adaptando de outras provas, nesse caso aqui, como eu disse, a banca UFG, que tem aí um perfil muito próximo da banca OCP, para a gente ter uma ideia, um panorama de que maneira podem vir as questões de História e Geografia de Goiás. Vejam, a cidade de Goiás, declarada patrimônio histórico, surgiu às margens do Rio Vermelho, fruto da... Então aqui é um enunciado específico dentro da formação do território goiano. Alternativa A, fixação dos entrepostos comerciais criados pelos tropeiros. B, expansão das lavouras cafeeiras realizada pelos fazendeiros. A C, atividade de exploração mineradora iniciada pelos bandeirantes. D, implementação da pecuária extensiva promovida pelos colonizadores. A gente sabe que a pecuária extensiva é posterior à exploração do ouro. E a letra E, ocupação financiada por missões jesuíticas. A alternativa correta é a letra C, atividade de exploração mineradora iniciada pelos bandeirantes. Vejam que o item correto traz uma informação pontual, uma informação exata. Então, eu não consigo aqui, no enunciado, fazer uma interpretação. Eu tenho que saber qual que é a relação da ocupação às margens do Rio Vermelho com a formação da cidade de Goiás. Outra questão seguindo essa tendência de abordagem, esse perfil, leia o fragmento retirado aí de um texto acadêmico. Se acaso suceder que alguma nação dos ditos índios não queira aceitar a paz que se lhes oferece a impedir com armas que a tropa faça suas marchas, pondo-se em peleja, em tal caso lhe fará guerra, matando-os e cativando-os. O fragmento do regimento de Anhanguera revela que a história de Goiás no início do século XVIII foi marcada a. Pela selvageria dos indígenas que não aceitavam conviver com os homens civilizados. B. Pela civilidade dos desbravadores que eram mais pacíficos que as tribos que enfrentavam. C. Pela violência dos bandeirantes que acreditavam ser superiores aos indígenas. D. Pelo espírito conciliador do homem branco
que buscava estabelecer acordo com os nativos. E a letra E, ocupação de terras firmadas em acordos entre índios e bandeirantes. A alternativa correta é a letra C, a violência dos bandeirantes. Esse encontro não foi pacífico. Quando eles adentraram o que hoje é o território goiano, lá no século XVII para o século XVIII, habitavam etnias indígenas. E esse encontro foi marcado por essa violência dos colonizadores, porque eles se acreditavam ser superiores aos indígenas. É muito importante que você estude História e Geografia de Goiás de forma ampla, entendendo os processos, a relação de um fato histórico com um desdobramento, a relação entre os períodos históricos, os fenômenos sociais e econômicos, porque você precisa entender essas especificidades. É esse o perfil de abordagem da banca AOCP. Não negligencie História e Geografia de Goiás, dê a mesma importância, o mesmo peso de outras disciplinas, porque isso é decisivo. Os melhores classificados são aqueles que conseguem fechar essa disciplina, porque dentro de um concurso público, principalmente para a Polícia Militar, um concurso tão aguardado como esse, os décimos são decisivos. 1/10 a mais faz toda a diferença na classificação final. Aqui nós temos os itens que constam no conteúdo programático, são 5 tópicos, e dentro de cada tópico nós temos vários assuntos a serem estudados, e há uma correlação entre esses assuntos. Primeiro, formação econômica de Goiás, a mineração no século XVIII. Aqui é o ponto de partida para a ocupação da coroa portuguesa. O século XVIII é marcado pela chegada dos bandeirantes que vieram inicialmente com o objetivo de encontrar riquezas minerais. O ouro explorado foi o de aluvião, que estava nas margens dos rios, e o primeiro a ser explorado foi o Rio Vermelho. E naquela região nós tivemos o surgimento dos primeiros aglomerados urbanos, o Arraial de Santana, que depois se torna Vila Boa de Goiás. Na sequência, agropecuária no século XIX e XX. Essa exploração foi muito intensa, se explorou o ouro, que era fácil de ser retirado, e durou muito pouco esse processo inicial, essa atividade econômica inicial. A agropecuária entra no território goiano a partir do século XIX, e dentro dessa nova atividade econômica nós temos também uma transformação social, é o que nós chamamos de ruralização da sociedade goiana, porque aqui nesse período as pessoas estavam concentradas, exercendo as suas atividades nas vilas. Nesse momento, quando o gado começa a ser introduzido aqui no território goiano, no século XVIII, nós temos a ida dessas pessoas, sobretudo que estavam ali concentradas na mineração, para as fazendas. O núcleo social é deslocado do centro urbano para as fazendas. Estatísticas, dados populacionais daquele período mostram um decréscimo populacional do século XVIII para o século XIX nessas vilas e nesses arraiais. Depois nós temos a estrada de ferro e a modernização da economia goiana. Há uma relação muito íntima entre a construção da ferrovia lá no século XIX e essa modernização, porque a ferrovia vai permitir trocas regionais. Produtos passam a ser comercializados dentro do território goiano e também com outros mercados, como é o caso da região Sudeste, Minas e São Paulo, já que a ferrovia começa a ser construída do modal que vem lá de Minas Gerais, na linha Araguari. Depois das transformações econômicas com a construção de Goiânia, lá na década de 30, foi um marco, uma ruptura desse passado, porque nós tivemos aqui, até o século XX, no início do século XX, um quadro em que Goiás se encontrava no isolamento territorial, se encontrava também numa política muito conservadora, as oligarquias dominavam esse cenário, e quando Goiânia começa a ser construída como nova capital, nós temos uma mudança nesse cenário. Há uma transformação econômica, uma modernização territorial e também
uma ruptura política. A industrialização e infraestrutura de planejamento, industrialização em Goiás, nós temos, a partir da década de 90, programas que vão incentivar a vinda das indústrias, e essas indústrias inicialmente concentradas na produção de alimentos, que é a agroindústria. Por quê? A produção agrícola em Goiás, a partir da década de 70, era voltada principalmente para a produção de grãos, e a vinda dessas indústrias, na década de 90, vai dar um aumento a essa produção. Segundo tópico do edital, aspectos físicos do território goiano, vegetação, hidrografia, clima e relevo. Todos esses aspectos são decisivos para o crescimento de cidades, para o aumento da produção, para a industrialização. Por quê? Quando a gente fala do relevo goiano, um relevo que é mais plano, uma hidrografia que é abundante, isso vai ser favorável para a modernização da agricultura, a mecanização da produção agrícola, com destaque para a região sudeste e também a região sul. Vegetação, nós temos o Cerrado Goiano, que é o principal bioma, está presente em todo o território, e é um bioma que vem sofrendo com o processo de desmatamento, conversão de áreas originais para áreas produtivas, áreas agrícolas e também áreas de pastagem. Terceiro tópico, aspectos da história política de Goiás, os bandeirantes, que já é essa formação política, porque a coroa portuguesa exercia domínio, e quando a gente fala nesse domínio, era da capitania de São Paulo, capitania de São Paulo, Vila de São Vicente. Depois nós temos a formação da capitania de Goiás e um novo arranjo político dentro do território. O coronelismo está muito associado a essa ruralização do século XIX, porque pessoas que tinham terras tinham poder. Então os coronéis daquela época eram homens que tinham riquezas, tinham posses de terra. Claro que essas posses eram conseguidas na base da bala. Eles invadiam muitas propriedades, tomavam terras alheias e assim aumentavam a sua riqueza, o seu poder e a sua influência política. Então aqui o coronelismo e a oligarquia que vai marcar a República Velha até a década de 1930, que é que nós temos a Revolução de 30, que é um movimento que vai romper esses laços políticos. Temos a figura do interventor em Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, responsável pela mudança da capital, saindo de Vila Boa de Goiás, que foi capital, centro político por mais de 200 anos, vindo até Goiânia, um novo centro político-administrativo. Aspectos políticos que vão de 1930 até os dias atuais. Essas transformações na estrutura administrativa do Estado de Goiás, quero destacar na década de 80, a Constituição Federal, nós temos a criação do Estado Tocantins. Aquela porção norte que até a década de 80 era Goiás, havia dentro daquela organização territorial um arranjo político muito diferente. Nós tínhamos tensões políticas naquela região, tanto que vários movimentos de separação, movimentos separatistas, começaram a surgir a partir do século XX, por conta dessas diferenças políticas e regionais da porção norte com a capital do estado de Goiás, até então Vila Boa de Goiás. Tópico 4, aspectos da história sociocultural de Goiás, o povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão, a cultura negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular goiana. Temos influências desse povoamento, influências dos grupos indígenas que estavam já aqui no território goiano, a escravidão, os escravos africanos que vieram para cá a partir do século XIX, e essa cultura negra, que foram os escravos que fugiram dessa situação e se instalaram de goiano, os descendentes desses escravos, na formação do povo território Calunga. Isso vai influenciar na formação sociocultural do território goiano, movimentos culturais. Nós temos em Goiás várias tradições que são desdobramentos desse processo histórico.
a procissão do fogaréu, que tem influências do cristianismo, da ocupação do povoamento branco. Temos também as congadas em catalão, que estão relacionadas com a cultura negra, a religiosidade. E quero sacar também nesses movimentos sociais do campo, a cultura popular goiana, dois movimentos sociais. O primeiro deles, na região de Pirinópolis, que foi comandado pela Santa Dica, uma mulher, uma revolucionária que liderou uma comunidade. E ela, naquele momento, foi uma figura muito importante para a luta pela terra, contra os coronéis daquela região, contra a política que estava imposta naquele período. Também outro movimento importante a ser estudado é o conflito na região de Trombas e Formoso, também relacionado à posse da terra, uma luta da produção agrícola familiar contra os grileiros e os poceiros daquela região. Último tópico, atualidades econômicas, políticas, sociais e culturais do estado de Goiás. Aqui são dados da economia, produção. O ano passado o estado de Goiás bateu recorde de produção de soja, rebanho bovino. Hoje o estado de Goiás tem o segundo maior rebanho bovino do país. E também aspectos sociais. População, a gente ultrapassa hoje 7 milhões de habitantes. O estado tem recebido vários movimentos migratórios vindos da região norte, da região nordeste, pessoas que estão vindo atraídas por oportunidades aqui em Goiás, crescimento na oferta de empregos com a instalação de empresas, por exemplo. É importante você ter acesso a esses dados estatísticos. Dados estatísticos são divulgados por fontes oficiais. O IBGE, que realiza várias pesquisas, como é o caso da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que coleta essas informações. Ele sempre tem publicado essas informações, esses dados, essas coletas no site, em relatórios. Também notícias que são publicadas por portais confiáveis, claro, então notícias que são veiculadas e trazem aí matérias sobre produção, sobre população. De que maneira eu posso estudar a história e geografia de Goiás para entender o conteúdo, para chegar na prova, ler o enunciado, saber qual que é a alternativa correta, fazendo a correlação dos fenômenos históricos e geográficos. Eu elaborei para vocês esse esquema, ele consta lá no meu material, o curso em PDF exclusivo de História e Geografia de Goiás, voltado para a PM Goiás, no perfil de abordagem da OCP. Vejam, aqui é o primeiro tópico do edital, a ocupação do território goiano. Ela se dá por esse movimento, as bandeiras vindas da capitania de São Paulo. Dentro desse movimento, nós temos a exploração do ouro, primeira atividade econômica a ser desenvolvida dentro do território goiano. Depois, nós temos a agricultura e a pecuária, a agricultura de subsistência, a pecuária extensiva, o gado que era criado solto. Então, são as atividades responsáveis pela dinâmica, pela consolidação do território goiano. Elas também serão responsáveis pelos fluxos migratórios. As bandeiras que começam a vir para cá do século XVII para o século XVIII. Depois nós temos movimentos migratórios por conta da pecuária. O gado tinha que ser comercializado de maneira viva, então ele era transportado para esses mercados, não havia uma outra forma do que não levá-lo. O gado era, então, conduzido aos mercados, isso vai trazer fluxos migratórios. Como consequência, nós temos também a urbanização, essa urbanização densa. Por quê? Onde havia atividade econômica, a exploração do ouro, a pecuária, a agricultura de subsistência, havia uma concentração populacional. A urbanização, então, no primeiro momento, ela vai ser pontual, ela vai ser em regiões específicas, como é o caso de Pirinópolis, Arraial da Meia Ponte, como é o caso da região do Rio Vermelho, Arraial de Santana. Só no segundo momento, século XIX para o século XX, é que nós temos uma urbanização dispersa. Outros núcleos urbanos começam a se formar em outras regiões em decorrência de outras atividades, em decorrência de incentivos, políticas públicas. E já está disponível o curso completo História e Geografia de Goiás, voltado exclusivamente para o concurso PM Goiás,
para o perfil da banca Instituto AOCP. Eu elaborei esse material com muito cuidado, muito zelo, em cima do que consta no edital, então é o único material do mercado atualizado, focado em realmente no que vai ser cobrado e na forma como vai ser cobrado. Nele você vai encontrar análises do perfil da banca OCP, das questões de História e Geografia, te direcionando de que maneira você deve estudar, de que maneira esses conteúdos serão abordados. Como mostrei para vocês, tem esquemas de estudo como esse que nós utilizamos agora, um levantamento dos conteúdos que mais caem nas provas de História e Geografia de Goiás, que já foram cobrados em outros concursos por outras bancas examinadoras. Assim você consegue ter uma noção do item que merece mais atenção. Aqui, formação de Goiás, já caiu em praticamente metade das provas, é um conteúdo básico, sempre está aparecendo. Crise do ouro, marcha para o oeste. Também assuntos mais cobrados em Geografia de Goiás, industrialização, população, ou seja, aspectos econômicos, aspectos sociais, populacionais. Destaco também os assuntos dentro de cada item, o que é importante você entender, o que é importante você associar. Aqui todos os tópicos do edital, então é um estudo direcionado. Da maneira como está lá, você vai encontrar aqui, vai estudar ele na sequência. Assim a gente tem uma correlação entre cada item. É uma abordagem objetiva, prática, leitura prazerosa, para você entender de verdade História e Geografia de Goiás sem precisar decorar. Estudar de uma maneira rápida, porque tempo é vital, é fundamental em um concurso público. A gente tem um prazo agora para a prova muito pequeno. Tem listas de exercícios que são exercícios inéditos, exercícios exclusivos. E esses exercícios foram feitos, elaborados, da maneira como eles podem aparecer agora no concurso PM Goiás. Então você vai encontrar somente no meu material esses exercícios. Questões comentadas com análise de outras provas, outros concursos. Tem também essa parte aqui contextualizando, onde nós temos esquemas de estudos. Tem resumo dos itens para você revisar todo o conteúdo. Eu já trabalho com essa disciplina há 10 anos, me tornei uma referência aqui no estado de Goiás, uma referência desse conteúdo, tanto que vocês podem ver aqui no canal, já trabalhei com outros concursos públicos, tenho aí uma repercussão positiva, e esse trabalho tem gerado resultados surpreendentes. São mais de 8.000 alunos ao longo desses 10 anos que fecharam História e Geografia de Goiás, conseguiram uma excelente classificação porque tiveram acesso a esse conteúdo. Os depoimentos falam por si. Separei alguns depoimentos. O candidato fechou a prova em 2016. Esse candidato fez a prova PM Goiás no edital anterior, Banca Funrio, fechou as questões de História e Geografia. Aqui embaixo, mais um depoimento. O candidato teve acesso ao material, ao curso e também fechou as questões. Você também é o meu convidado a fazer parte desse seleto hall de sucesso, fechar essa disciplina, ser o meu próximo depoimento. Entre agora em contato, o link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários eu te passo todas as informações. Aproveita que tem uma oferta de lançamento, preço acessível, porque o intuito é democratizar o acesso ao curso, porque eu entendo o quanto concurseiros, a realidade em que nós enfrentamos agora não tem sido fácil, então o objetivo é dar aquela força, é para você ter acesso a um curso com preço justo e ter resultado, um material que vai te trazer resultado, vai te colocar lá no topo. Estou esperando então o seu contato. Para vocês, um forte abraço, excelente preparo. Espero aqui em outras oportunidades, teremos aí outros conteúdos, questões comentadas, também revisão de alguns itens. Continue aqui no meu canal, se inscreva, compartilha com seus amigos concurseiros e assim você também vai estar fortalecendo o meu trabalho. Gratidão e até a próxima.